isso acontece? Quando a palavra de Deus é pregoada com eloquência, com entendimento, com capacidade de ouvir, entender, absorver e praticar os ensinamentos bíblicos. O livro que inicia os evangelhos é o livro de São Mateus, um cobrador de impostos, qual Jesus chamou ele ali na alfândega, onde o povo cobrava impostos do povo. Jesus chamou e ele logo seguiu. E o livro de Mateus, ele abre uma mensagem da qual nos livros seguintes vai dar de novo a voz de Deus ao povo. Porque no final de Malaquias, Deus ficou 400 anos calado e não falava com aquele povo durante 400 anos. Aí o livro de São Mateus, o livro de São Lucas e o livro de São Marcos são livros sinópticos, ou seja, eles têm a mesma visão daquilo que eles escreveram. Diferente do livro de João, no livro deles, esses três evangelhos, eles relatam vários milagres de Jesus, dezenas. Alguns historiadores e teólogos avançados nos estudos chegam a dizer, se fosse contabilizar os milagres que foram feitos por Jesus, a Bíblia não caberia. E João é o único entre os evangelhos que se destaca, porque João, ele não escreve Jesus ou descreve como uma forma de um líder, de um pastor, de um rabi, mas ele escreve Jesus como o próprio Deus. João só relata 7 milagres de Jesus, que finaliza no capítulo 11 acerca da ressurreição de Lázaro. E esse livro de João, ele foi escrito 20 anos depois da morte dos 11 apóstolos que fazia ali em conjunto com ele a ministração da palavra do Senhor. E essa carta de João é uma carta de combate, porque existia na época os gnósticos ou gnosticistas, que eles não acreditam e não acreditavam nos milagres que Jesus operara, principalmente na ressurreição de Cristo. Então, como eles estavam tentando manchar a ressurreição de Cristo e tudo que Jesus viveu na sua vida ministerial durante 3 anos e 6 meses, ele abre essa carta apresentando Jesus como o próprio Deus. E nesse livro que nós vamos ler, pela boca do próprio Jesus, ele se trata como o próprio Deus. Então, quando vocês comigo acompanharem a leitura, não deixe que ninguém fique conversando com você do lado esquerdo ou direito, ou que alguém tire a tua atenção, porque nós vamos falar um pouco de Jesus. E não tem um parceiro melhor para adentrarmos o ano vindouro melhor do que Jesus. Vocês concordam comigo? Quem é o nosso verdadeiro amigo? Quem deu a vida pelas nossas vidas? Quem ressuscitou ao 3º dia? Quem está sentado à destra de Deus? Então é dele que nós vamos falar nesta noite. Capítulo 14, versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só nesse trecho, ou nesse trecho desses textos escritos, ele já diz que ele é o próprio Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz ninguém vai, ninguém vem a mim. E quando ele diz que ninguém vem a mim, ele está se colocando como o próprio Deus.
E o assunto que nós vamos abordar hoje é caminhar com Jesus. Às vezes a gente faz alguma amizade, né? Ou algumas amizades diferenciadas no mundo, que nós colocamos como uma das melhores coisas que acontecem em nossas vidas, no decorrer da nossa existência. E o melhor amigo entre todos os amigos que eu conheci, esse se chama Jesus. Não nos cobrou nada, não nos imputou de nada, não colocou nada sobre nossas responsabilidades, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que levou sobre si os nossos pecados e tudo de mal que nós fazemos. Ele, antes que nós fôssemos formados no ventre das nossas mães, ele já era Deus. E nós vamos entender um pouco, e vocês vão ler comigo. Jesus, ele prepara tudo, igreja. Às vezes eu vejo alguns cristãos perderem a cabeça, perderem a razão, perderem um senso de responsabilidades, porque quando a luta vem, quando as trevas se aproximam, se apossam de alguns evangélicos, eles começam a agir com a emoção e não com a razão. Esta passagem, ela relata algo que acontece muitos nos dias de hoje. É quando ficamos perturbados de espírito, quando perdemos a fé em Cristo Jesus e colocamos os nossos problemas como Golias diante de uma nação, que ele ficou durante 40 dias, 2 vezes por dia, ele afrontava o povo de Deus, e o povo de Deus com medo, e o povo de Deus acuado, e o povo de Deus completamente acovardado com a presença de um único homem. Então, quando ele inicia na epígrafe, ou no versículo 1 do capítulo 14, acompanhe comigo em nome de Jesus, veja como Jesus, ele prepara tudo. Não turbes o vosso coração. Olha o que ele diz: não se turbe vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Aí ele continua dizendo: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Jesus é o nosso caminho, Jesus é a válvula de escape. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chama este amigo para viver com você durante os 365 dias que virão sobre as nossas vidas. Como eu falei há poucos instantes, vão vir dias maravilhosos, vão vir dias de alegrias, vão vir dias de ganho, dias que nós estaremos completamente felizes, mas também vão ter dias tristonhos, como diz a minha avó. Vão ter dias que você vai pensar até em morrer, mas ele não vai deixar. Vão ter dias que você vai entrar em um beco sem saída, e só ele é o caminho. Então ele está preparando, porque ele disse isso no capítulo 14. Não fica pontas soltas na Bíblia, igreja. Volta comigo para o capítulo 13, versículo 36 a 38. O que é que estava acontecendo? Um diálogo entre aqueles homens e Jesus. Jesus, antes de falar isso com eles, Jesus já tinha entrado em cima de uma jumenta, sendo ovacionado pela multidão. Posteriormente a isso, ele lava os pés dos 12 discípulos. E a outra ocasião que Deus tem com eles é quando eles estão ceando, a última ceia de Jesus. E quando ele diz: olha, um de vocês há de me trair.
E no mesmo momento, Jesus estava molhando o pão para comer, também estava Judas. E perturbou-se muito o coração de Judas quando Jesus falou aquilo. E Jesus, já sabendo de tudo, os 11 que estavam com eles não sabiam, mas ele sabe o de hoje, o de ontem e de o que virá. Aí ele olha para Judas e disse: vai fazer o que você tem que fazer, mas vai depressa. Sabe por que isso, igreja? Ele tem pressa na sua salvação, ele tem pressa no seu despertamento, ele tem pressa que você seja livrado das mãos de Satanás. Então o que aconteceu? Olha, versículo 36 do capítulo 13. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, porém, louvado seja Deus, depois me seguirás. Disse-lhe então Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti, louvado seja Deus, darei a minha vida. Aí Jesus respondeu e disse: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não tiveres negado 3 vezes. Aí eles ficaram perturbados com aquelas palavras de Jesus, porque vamos considerar, qualquer um de nós que tivéssemos vivido com Jesus, convivido com Ele naquela época, Ele dizer que Ele iria morrer, ao 3º dia Ele iria ressuscitar, que Ele seria entregue ali àquela corte, para que colocasse e pusesse Ele em cima de um madeiro, e depois Ele iria ressuscitar. Muitos de nós, ou quase todos nós, ou por que não dizer, todos nós não acreditaríamos. O que Jesus estava falando com aqueles homens eram coisas celestiais, e ainda não tinha entrado no coração do homem. E quando Jesus começa a falar com ele assim, Pedro ficou meio que depressivo, eu imagino, naquele momento, porque Jesus disse que ele iria negar a ele 3 vezes antes que o galo cantasse. E aí Jesus entra e diz assim: ó, não se turbe vossos corações, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de papai há muita morada. Aí, no versículo, louvado seja Deus, no versículo de número 4 e 5, ele vai advertir aqueles homens de ficarem seguros com Deus, crendo que Deus, Ele é o controlador através de Cristo de todas as nossas coisas. Aonde eu posso depositar a minha confiança? Igreja, já passei por situações tortuosas, situações tenebrosas, das quais eu não me orgulho de ter feito, mas eu fiz. E quem me tirou do lamaçal do pecado? Foi a destreza de Jesus, a responsabilidade dele, o amor dele infinito e fiel por cada um de nós, para que nos salvasse das investidas do diabo. E no versículo 13 ele diz assim, ó: quando eu vou preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, e já sabeis para onde vou, e conhecereis o caminho. Pastor, que caminho eu devo seguir? Que caminho eu devo andar? Como eu devo prosseguir? Como eu devo viver agora como um crente? É você ir no livro de Coríntios, como o próprio apóstolo Paulo fala, no capítulo 10, 11, se não me falha a memória, ele diz: ai, sejam os meus imitadores como eu sou. Ou seja, como é que eu faço isso? Como é que eu caminho com Cristo? É você vivendo a vida de Cristo, é você fazendo o contrário de tudo que você fazia antes. Tem pecador aqui? Levanta a mão. Isso. Nós a cada dia somos talhados, somos jogados na massa, para fazer daquela massa, daquele barro, um vaso, para que Deus possa desse vaso encher do teu Santo Espírito, para que nós venhamos entender o que é viver no caminho de Jesus.
Não é fácil. É muito complicado. E para algumas pessoas mais complicado do que para outras. Pessoas que passam por tribulações na vida conjugal, por tribulação na vida espiritual, quando alguns seus entes queridos se manifestam em nome de Jesus e traz uma perturbação de espírito, não só para ele que está sendo manifesto, mas para vocês que são irmãs, esposas, maridos, mães e pais. E muitas vezes, quando o filho entra nas drogas, ou entra no homossexualismo, ou no lesbianismo, ou no latrocínio, vocês querem bater de testa. Satanás, ele fica por trás de todas as coisas, inflamando o ser humano, porque ademicamente somos caídos. E caído, voltado para o pecado, muitas vezes não temos forças para levantar. Aí fica a mãe batendo de testa, fica a esposa batendo de testa, fica o marido batendo de testa, fica o pai batendo de testa. Aí Paulo vem e escreve aos Efésios: sua luta não é contra a carne, e nem tampouco contra o sangue. Ei, a sua luta são contra os espíritos das trevas, e contra eles só o Espírito Santo de Deus. Entende uma coisa, igreja? Com isso aqui, nós não vamos conseguir derrubar gigantes, nós não vamos conseguir derrubar Satanás, nós não vamos conseguir derrubar aqueles que se levantam contra as nossas vidas com afronta, calúnia e coisas dessa natureza. Mas com isso aqui, Satanás pode vir com a legião, que ele vai ter que cair, e o nome de Deus vai ser glorificado, e aquilo que se apossava dos teus entes queridos tem que cair por terra. Entende, em nome de Jesus? Vem mais um ano aí. De hoje até dia 1º de janeiro de 2021, o que você conquistou? O que você pode contar como testemunho ou vitória? O que você adquiriu nesse ano de 2021? Em meio a tudo isso que está acontecendo, sobre essas doenças que estão assolando a nação, o que aconteceu com você? Tem algo para contar? Tem algum testemunho para contar? Tem bênçãos para contar? Pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. E o próprio Cristo vai dizer aqui no final da nossa leitura: tudo que você pedir em nome de Jesus, Deus assim vos dará. Ah, pastor, eu tenho 1 ano, tenho 2, tenho 3 pedindo algo a Deus e ainda não aconteceu. Será que você não está pedindo errado? Será que você não está pedindo de uma forma errada? Ou de uma maneira errada? Ou vivendo de forma que não compete Deus abençoar você? Então vai vir mais um ano. Seleções de dias, 365 dias. O que é que você vai ter para contar em 2023? O que você não contou em 2021 para 2022? Jesus, ele está no controle de tudo. Nós é que somos cegos, surdos e mudos perante o grande eu sou. Satanás, ele não tem poder contra um joelho dobrado na presença de Deus. Mas a gente quer bater de testa, a gente quer lutar as nossas batalhas, guerrear as nossas guerras. Você não tem estrutura espiritual para isso. O filho está nas drogas, trata ele bem, chama ele para o aconchego. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, porque ele está fazendo o impossível por você. Está tentando perturbar, filho. Ainda que Satanás te levante, te oprima, lance você na sarjeta, Deus, ele está no controle de tudo. Eu quero te dizer que a minha oração, filho, lá onde você estiver, se o meu Deus verdadeiramente for o Deus de Jacó, ele vai te tirar de lá, porque eu sirvo a um Deus vivo. Labandarabas. Aí Jesus começa no versículo 5:
nos identificando como ovelhas que seguem o seu pastor, ouvindo tão somente a sua voz. Aí ele diz: eu sou o caminho. É interessante esta regra, né? Eu sou a verdade e eu sou a vida. Por que ele colocou nessa regra? Porque se você andar verdadeiramente no caminho do Senhor, você anda em verdade, de vida, e você vai herdar a vida eterna, andando nos preceitos, nas ordenanças, naquilo que Deus, Ele te chamou para viver. E aqui tem crente que quer viver uma vida com Cristo. Aí ele inicia no capítulo de número, louvado seja Deus, 5. Olha para o irmão que está ao seu lado aí, cutuca aí. Diga: ei, Jesus é o nosso caminho. Quem anda num caminho de Jesus não se perde. Diga: porque ainda se o caminho ficar escuro, Ele é a luz e te guiará nessa escuridão. Então Ele é o nosso caminho. Olha o que ele diz no versículo 5 e 6 do capítulo 14. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E tem crente dentro da igreja que não sabe ou nunca entrou neste caminho. Tem crente dentro da igreja, porque o problema cada vez mais cresce e cada vez mais você está longe da luz. E não obstante a isso, você longe da luz, obviamente você vai se perder no caminho. Mas eu quero te dizer uma coisa: olha, o pastor, o bom pastor, o pastor da ovelha, ele está ainda na frente. E se você perder o som da sua voz, você vai se perder no caminho. Ele é o próprio caminho. Ele é a nossa verdade. Ele é a nossa vida eterna. Então, como eu disse no instante, olha para o espelho e compara o ano de 2021 para o que você almeja para 2022. O diabo, ele procura um pezinho assim, igreja, para destruir a sua família, a sua casa. E o diabo naquele momento, eu vejo o trabalhar do diabo no pensamento daqueles homens, sem entender o que Jesus estava falando. E Jesus o tempo todo conversando com ele. Aí no versículo 6, olha o que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é Deus. Então não sei em que momento da vida você está atravessando. Se alguém está querendo botar uma pedra de tropeço, deixe colocar. O salmista que escreveu o Salmo 91 diz que pedra de tropeço não vai servir de queda para a tua vida, mas muito pelo contrário, vai servir de pedras para a construção do teu palácio, em direção àquele que te chamou. Então não dá ouvidos a amigos que não são amigos, mas dá ouvido a amigos que estão inseridos na palavra de Deus, ao saber o nosso único caminho. Ele não diz: eu sou um entre os caminhos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu também sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está aqui nesse lugar. O mesmo Jesus que estava há 2500 anos conversando com esses apóstolos, ou até então, discípulos. Olha o que ele diz no versículo número 7: se vós conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora eu conheceis e o tendes visto. Ou seja, se vocês conhecessem a mim, também conheciam o meu Pai. Desde quando eu estou com vocês, vocês já me viram. Eu sou Deus. Eu sou aquele que antes da fundação do mundo eu já era Deus.
na criação dos mares, da terra, das florestas, dos animais. Eu estava lá. Bem antes que os seus tataravó existissem, eu já era Deus. Então você tem que entender uma coisa: toda a tua luta, toda a tua batalha, todo o teu problema, eles estão alojados no colo de Jesus. E quando Satanás estiver pensando que vai ganhar esta batalha, ele vai ter que se debater, ele vai ter que se confrontar com o nosso rei da guerra, Yahvé. Ele é o Deus, ele está sobre todas as coisas. Aí vocês ficam pedindo ajuda a patrão, a um parente que tem um poder aquisitivo maior. Procura desabafar sobre sua vida conjugal com terceiros. Isso é o maior erro da sua vida. Procura se desabafar com pessoas que muitas vezes querem ver só a tua miséria e você fica abrindo a tua vida. Nesse mesmo livro 6,6: entra nos teus aposentos, fecha a porta sobre si e fala com ele. Porque conversando com ele, ele não vai pegar o que você contou e levar para outros. Conversando com ele, a tua conversa não vai se transformar em fofoca. Conversando com ele, ele pode abrir portas aonde nem paredes existem ainda. Então desabafa no Senhor, como está lá escrito em Salmos: deleita-te também no Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Crente não é para viver marchando sem sair do lugar. Oh, se eu fosse contar as bênçãos e as grandezas que Deus fez em 2021, talvez saíssem daqui crentes xoxo dizendo só faz na vida do pastor. Não, ele não faz acepção de pessoas. Então somente busca ele enquanto se pode achar e invoca enquanto ele está perto. Ele está aqui nesse lugar. É como ele disse aos discípulos aqui, ó: desde agora conheceis e o tendes visto. Sou eu que falo contigo. Tomé, João, Pedro, sou eu que estou contigo. Não entenderam ainda porque eu não cobro de vocês oração, porque eu não cobro de vocês jejum, porque eu estou aqui. Eu sou o teu jejum, eu sou a tua oração. Mas vai ter um momento que eu vou partir. Ele é onipresente, é fato, mas ele está em espírito. E quando você crê que ele está em espírito, você fala com ele, como estou falando aqui com o Rogério, com o Messias e com o Rosenildo: papai, me ajuda. Eu posso até não te ver, mas eu estou te sentindo, porque a tua palavra é verdadeira. Versículos número 8 a 11. Ele é o próprio Deus, igreja, não há outro. Ninguém vai se permitir matar. E depois de 3 dias, essa era uma época da festa da Páscoa. Deus gosta de ser desafiado, principalmente por crentes ousados, que diz assim: eu quero ver se tu é Deus agora. Crente que rasga todo o processo de encaminhamento para uma cirurgia, enquanto o pai, o irmão, a mãe, tudo evangélico, estava dizendo: não, Deus constituiu o médico. Eu disse: mas ele é médico dos médicos. E a doença agravada, a doença sofrida, dolorida, eu disse: se o Senhor é o Deus de Jacó, se é o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, se tu é o Deus de Abraão, eu não vou fazer a operação e rasgar o papel. É desafiar a Deus no algo natural, impossível.
E quando eu desci daquela laje, papai, mamãe, meus irmãos só faltaram me comer com os olhos e com as palavras negativas, não por maldades, mas por medo. Mas eu cria no Deus. Eu disse: eu não posso comer pimenta, eu não posso comer farinha, eu não posso comer gordura, eu não posso comer um acarajé. Que vida é essa? Não aceito, não. Não aceito, não. Não. Se o Senhor me chamou, então o Senhor garante. Não tenha medo de enfrentar seus adversários, porque o teu Deus, Ele é maior. E além de Ele ser maior, Ele é soberano. E não existe nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Eu não estou pregando isso aqui de mim, não. Eu estou pregando aqui para cutucar a fé de crente aqui que está morta. Fé de crente aqui que está num baú trancado a 7 cadeados e a 7 chaves. Vem para a igreja, até ora, participa dos cultos, mas quando chega em casa, que se depara com um problema, vai discutir, vai barganhar o que é visto na Bíblia Sagrada, que ele disse: olha, é inegociável a salvação daqueles que se achegarem a mim. Eu não negocio, eu vou até o fim. E no final, ainda vou dizer a você, Satanás, antes de eu suspirar pela última vez, até a minha ressurreição, está consumado. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Satanás não tem poder sobre a sua vida se você der lugar a Deus. Sabe quantos tentam nos derrubar diariamente? Só de demônios são 11 mil em 24 horas. E os amigos seculares que tentam te derrubar, com o que o Tiago, irmão de Jesus, escreve no capítulo 5, se não me falha a memória, sei que é no livro de Tiago, que a força da língua é comparada ao leme de um navio. Sabe o peso de um navio? Quantas toneladas pesa um navio? E um leme pequeno consegue mover aquele navio. Assim é a língua daquelas pessoas que tentam difamar a sua história. Mas quem crê em Deus não vai ser surpreendido com os levantes do inimigo, porque o apóstolo Paulo, ele coloca sobre nós a indumentária dos soldados de Roma na época, e ele alogra aquilo, faz uma comparação acerca das vestimentas espirituais: couraça, capacete, espada, escudo. Ou seja, quem são essas nossas armaduras? A palavra de Deus que é inserida na verdade. Então no versículo de número 8 a 11 diz assim: disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Aí ele continua dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ele faz o impossível, Adriano. Ele faz o impossível, Dona Zil. Mas o povo hoje perdeu um pouco a característica de adorador. Não é trazendo o homem em elevação para ser ele idolatrado, não, mas trazendo a presença de Jesus tão somente para dentro do teu coração, para que ele seja glorificado e você seja abençoado. É mais um ano que vai surgir, é uma nova história que vai começar. Eu não sei como você está finalizando este ano,
E no versículo de número 12, 13 e 14, para finalizar, louvado seja Deus, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirmos alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se mais guardai os meus mandamentos. Então ele está à sua disposição. Ele é o teu garçom no restaurante. Ele é aquele que veio para fazer em mim e em você uma construção, não terrena, mas uma construção celestial. Porque as pessoas que olham para nós, faltam 3 minutos para 0 hora, olha muitas vezes com um olhar negativo, um olhar aonde você olha e vê mesmo o desprezo que muitos olham para você, mas quem te chamou, Ele garante. Então Jesus está aqui como Ele estava com aqueles discípulos naquele dia. Então é hora de você passar de um ciclo para o outro, de um ano para o outro, dizendo a Deus tudo quanto você quiser. Nós vamos fazer o propósito depois da meia-noite, mas nesse momento eu quero que toda a igreja, aqueles que podem, faltam 2 minutos para meia-noite, faltam exatamente 2 minutos para adentrarmos no ano de 2022. Fica de pé, em nome de Jesus.